Remo e Tapajós se enfrentaram pela 10ª rodada do Campeonato Paraense na última quarta-feira. O clube do Remo do Mazola Júnior apresentou uma formação e uma escalação bem diferente, como Lucas Siqueira na defesa, alguns outros jogadores ali em outras posições, como o Pingo. Bora dar uma olhada nessa escalação do clube do Remo e também do Tapajós, que nessa partida foi o mandante. O Tapajós foi a campo com Jardel, Andrei, Ramon, Rian e Júnior, Wellington e Paulinho Curuá, Igor, Andrezinho, Luiz Felipe e Ricardo Maranhão em um 4-2-3-1. Depois o time até mudou de formação, a gente vai mostrar nas imagens que o Luiz Felipe cai mais pela direita e abre o espaço para o Júnior ele atacar o corredor. Já o Remo foi numa formação meio que assimétrica, porque a gente não tinha linhas tão claras assim quando o Remo atacava, era principalmente quando o Remo defendia. Mas o time foi com Pingo na lateral direita, Neguete e Lucas Siqueira na defesa e Dudu Mandai na lateral esquerda, Vinícius no gol, é claro. Charles como primeiro volante, o Lailson como um volante pelo lado esquerdo, o Packer como um meia pelo lado direito. Então a gente já vê que o Remo não estava numa linha exatamente assim, mas depois eles se alinhavam na defesa. O Robinho como um meia central, mas que caiu um pouco mais para o lado da esquerda. O Hermel como um ponta esquerda, mas que flutuou muito nesse jogo. Então às vezes ele aparecia como ponta direita também. E o Zé Carlos como centroavante principal do clube do Remo. Aqui a gente percebe a estratégia do Remo, que é de apertar o Tapajós. Ele não deixa o Tapajós sair para o jogo. Nesse lance o Remo recupera a bola no lateral, rouba de novo. Não, nessa pressão que o Remo fazia, o Remo recuperava a bola no campo de ataque. E aí vai acabar sofrendo a falta ali o Lailson. Nessa falta cobrada pelo Charles, um detalhe muito importante é no Hermel. Reparem que o jogador vai sair muito de trás. Aqui na imagem a gente percebe como ele está bem atrás do seu marcador. Ele ataca nesse espaço atrás do marcador e entra na área no mesmo momento que o Charles vai chutar. Então está totalmente livre de qualquer impedimento. Aqui o Remo sendo pressionado, a gente já percebe como o Leão tentava sair dessa pressão, às vezes com toques curtos, às vezes com toque longo, mas tinha essa opção. Então aqui ó, vai trabalhando com seus jogadores mais próximos, vai tendo aquele apoio ali que faltou no primeiro tempo no jogo passado. Aqui o Remo apresentou esse apoio, já gira o jogo lá para o outro lado, trabalha a posse de bola. A gente percebe que vários jogadores do Remo tocam na bola, o Lucas aparecendo na saída de jogo, tem uma saída de jogo um pouco mais qualificada por ser volante, virada de jogo. A gente percebe como o Remo controlou a posse de bola com certa calma. O Leão trabalhava um pouco mais de calma, muito diferente daquele Remo apressado do jogo contra o Águia. Claro que o resultado influenciou, mas o Leão também mostrou essa nova cara. Aqui a gente já percebe um lado esquerdo atuando muito forte, principalmente com o Dudu Mandai e o Robinho. A gente vai ver esse tipo de lance muitas vezes ao decorrer dessa partida. Leão sendo atacado aqui, já rouba a bola de novo. Essa pressão ali feita principalmente pelo Hermel, que vinha ali da frente como um roubador de bola e recuperava a posse para o Remo. Só que o Remo precisa melhorar esse último terço, porque nesse jogo, quando a bola chegava ali no último terço, a gente sentia uma certa dificuldade no clube do Remo. Outra vez, o Remo pressionando aqui o jogador do Tapajós, Luiz Felipe, sai da marcação, mas o Remo continua essa pressão, continua às vezes mais intenso, às vezes menos intenso, mas sempre querendo pressionar, principalmente interceptar passes, como acontece aqui. Leão se posicionava para interceptar passes e sair rápido, mas aqui acabou sofrendo a falta. Que um outro lance do clube do Remo, a gente vai perceber a triangulação. Detalhe nesses três jogadores do Leão aqui. O primeiro toca e vai passar, o Dudu Mandai lança o Robinho. Quem começou a jogada já passa aqui no meio. Então o Lailson, o Robinho e o Dudu Mandai triangularam perfeitamente ali, mas aí o Zé Carlos acabou falhando na finalização. Leão mais uma vez saindo para o jogo. Detalhe aqui com o Charles aparecendo como esse primeiro volante, recuando ali na linha de defesa. O camisa 24 do clube do Remo, ele já dá um lançamento ali e aciona o lado esquerdo de novo. E olha o espaço sendo atacado, o mesmo espaço que foi do lance passado. Então o Leão trabalhou muito com essa ultrapassagem por dentro, esperando o jogador atacar esse espaço. Aqui o Robinho cruza, mas acaba batendo na marcação. Outro lance do Remo atacando, Remo trabalhando, mais uma vez o lado esquerdo é acionado e mais uma vez o corredor ali, ó, o mesmo espaço que o Robinho passou anteriormente, ele passa aqui de novo, o mesmo que o Lailson passou naquele lance do Zé Carlos. Então a gente percebe como o Remo trabalhou essa questão desse espaço, mas aqui no último terço falhou na conclusão da jogada mais uma vez. Só que aí a gente vai ver a pressão do Remo. Repare como o Remo vai ter muita gente ali no campo de ataque. O goleiro Jardel vai sair mal, porque ele tinha a opção ali do lado esquerdo, que estava um pouco mais livre. E aqui o Curuá recebe, toca mal também, poderia devolver para o goleiro, mas ele tem 3 em cima dele. Nisso que ele tem 3, erra a bola, o Zé Carlos pega, chuta, o goleiro nem tenta defender.
Aqui mais uma vez a gente percebe a pressão do Remo. Não era aquela pressão sempre intensa ali, mas era uma pressão que não deixava o Tapajós sair com qualidade ali da sua defesa. Repare como as opções de passe do jogador do Tapajós estão marcadas. Então para quem ele tocar, o jogador já vai ter um marcador ali. Então é muito difícil jogar desse jeito. E Remo recuperava a bola dessa maneira. Aqui a gente já percebe o Tapajós atacando aqui. Isso aqui a gente vai ver mais no segundo tempo, mas o funil aqui do Remo não estava bem protegido nesse lance. Isso a gente vai ver mais tarde, tanto que o gol do Tapajós sai dessa maneira. Mais uma vez, o Tapajós atacando, a gente percebe o Remo bem claro ali no 4-4-2. O jogador recebe ali, ó, na lateral esquerda, vai tocar para dentro. Repare como ele tem espaço para pensar e chutar. Não acerta o chute, mas ele tinha esse espaço para pensar na jogada. O Remo não pode dar esse espaço nessa zona, porque ela é muito importante. Outro lance do Tapajós atacando, o Tapajós bem ofensivo nesse momento, precisava do gol. Repare na linha do Remo, novamente em 4-4-2. Leão defendeu bem sólido, mas faltou esse espaço aqui entre a segunda linha, e aqui a gente percebe que o balanço defensivo do Remo atrapalhou um pouco. A segunda linha do Leão estava toda ali para dentro e sobrou espaço para o lateral Júnior atacar por aqui. Isso foi o que o Tapajós fez no segundo tempo, no final do primeiro também. Jogava em função da bola pelo lado direito e pelo lado esquerdo deixava o espaço para o Júnior atacar esse corredor. Aqui ele consegue receber a bola, tem novamente espaço nessa zona do Remo aí, mas finaliza mal. Quem vai perceber o terceiro gol do Remo, como é uma jogada bem rápida. Leão atacando novamente aquele corredorzinho ali entre os defensores do Tapajós. Repare como o Hermel passa. E detalhe nesses três jogadores, Robinho, Douglas Packer e Zé Carlos. O Hermel vai passar para a área, ele cruza, a bola bate ali no marcador, mas o Robinho deveria receber esse passe, só que a bola desviou no marcador e o Packer é quem vai receber essa bola. Mas o Zé Carlos também está puxando a marcação do outro zagueiro. Então o Zé Carlos dá profundidade, os jogadores de meio campo do Remo aparecem como opções, pisando na área, coisa que é sempre importante, e esse passe para trás, que é sempre muito difícil para a defesa tirar, acaba que resulta no terceiro gol do Remo. Depois desse gol, o Remo mudou de formação. Leão colocou ali Carlos Alberto, colocou Wallace, colocou Ronald, tirou ali três jogadores, Robinho, Zé Carlos e Hermel. Então o Remo passou a fazer meio que um 4-3-3, meio que um 4-4-2 em losango, mas o Carlos Alberto sendo esse jogador centralizado, que fazia uma função mais ou menos como de um falso 9, o Mazzola até explicou que isso é mais por questão física dele, fazer essa função dentro dessa partida, e só que a gente vai ver como ele vai funcionar como um arco para as duas flechas, o Ronald pelo lado esquerdo e o Wallace pelo lado direito. Aqui já vai perceber o Carlos Alberto saindo e já passa aqui um jogador do Leão, o Wallace, para receber em velocidade. Lá do outro lado já tinha o Ronald também. Então olha como o Leão fazia essa função aí de pegar o Carlos Alberto, recuar a bola e espetar os dois jogadores para tentar pegar o Tapajós em contra-ataque. Detalhe que o Tapajós tenta atacar ali, mas é forçado a voltar porque o Remo pelos lados estava marcando muito bem, recuperava muita bola. E o Carlos Alberto mais uma vez aparecendo aqui, os dois jogadores abertos já partindo em velocidade para atacar. Carlos Alberto é pressionado, toca no Packer, já passa aqui um outro jogador aberto que é o Dudu Mandai por dentro, só que aí ele acaba que perde o gol. Outro lance do Tapajós que ataca, esse espaço entre as duas primeiras linhas do Remo estava muito evidente. Tapajós atacou mais uma vez em um lance parecido, mas o Júnior ficou ali no Vinícius. Outro lance, o Tapajós tem espaço nessa entrada da área do Remo. O Remo precisa corrigir isso, porque com um bom finalizador ou com um finalizador sortudo, o Remo pode acabar sofrendo. E como ele sofreu o gol do Tapajós, não foi uma jogada isolada, o Tapajós já estava tentando isso há um bom tempo e uma hora acabou acertando. Mais uma vez, tem espaço para o jogador dominar, pensar na jogada, cortar, faltou pressão do Remo e nisso que faltou pressão ele acertou um golaço. E o Tapajós mais uma vez atacando o Remo com velocidade. Nesse finalzinho de jogo o Remo sentiu um pouco, principalmente nas transições defensivas. O jogador Ricardinho toca aqui e olha o espaço mais uma vez aparecendo. Essa zona aí, a zona 14, que é a zona ali do funil, o Remo não protegeu tão bem quanto deveria, mas aí finalizadores do Tapajós também não chutaram como eles deveriam. E o Tapajós ataca novamente, tenta atacar mais uma vez aquele espaço do Remo. Aqui não vai ser uma jogada por dentro, mas uma por fora. Detalhe novamente na entrada da área do Remo aqui. Como tem dois jogadores entrando, se o cruzamento fosse para ali, certamente
a bola pegaria em um deles ali, poderia até mesmo ter feito o segundo gol. Não mudaria tanto o resultado assim, mas mostra mais uma vez que foi regular esse espaço na entrada da área do Remo, e nisso o jogador opta por dar um chute, ele dá um cruzamento, mas não aciona seus companheiros. Então, o Remo foi um time muito interessante, principalmente com essas mudanças de formação. Leão foi muito bem, eu gostei do desempenho e das variações do Remo dentro do jogo também. Agora é esperar a Série C. Leão que vai jogar contra a Jacuipense no próximo domingo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar a curtida aí, deixar o gostei, deixar o legal, compartilhe aí com os amigos azulinos, compartilhe aí com os amigos que gostam de futebol e comente aí embaixo o que vocês acharam dessa atuação do Clube do Remo e o que vocês esperam para a Série C. Lembrando que agora o Remo vai estrear na Série C, mas depois enfrenta o Castanhal pelas semifinais do Campeonato Paraense.